Olha só quem está de volta aqui no nosso canal, Murilo Soares, expert da Espanhol Plantas. Nós gravamos o primeiro vídeo de como salvar a minha orquídea, que foi maravilhoso e o pessoal pediu, você está de volta aqui. Só que dessa vez, Murilo vai ensinar a gente a fazer uma mini horta em casa, certo, Murilo? Correto. Bom, todo mundo gosta, gente, de ter um verdinho em casa, ter um pequeno jardim. Muitas vezes falta espaço, mas isso não é problema para você conseguir ter algumas ervas frescas, né? Não é nenhum problema, desde que a pessoa respeite a maior necessidade das plantas da horta, que é sol. Aliás, a horta ela fica numa área ensolarada, então você precisa garantir algum cantinho na sua casa que receba pelo menos 4 horas diárias de sol para garantir a saúde das suas hortaliças. Tá? Para começar a montar minha horta, o que eu preciso? Decidir quais as espécies que você tem preferência, se são espécies para utilizar nas receitas, em pratos salgados ou até mesmo para preparar chás. Com isso, eu vou escolher montar aqui uma hortinha para cozinhar. Legal, Ana. E aqui nós temos o alecrim, orégano, sálvia, salsinha. Adoro. Temos o tomilho, a famosa cebolinha que não pode faltar, né? Bom, escolhido as plantinhas. Agora o próximo passo é você escolher o local que vai abrigar essas plantas. Um vaso, uma jardineira. Eu tenho aqui 2 modelos, Ana. Ó, eu tenho uma de barro, bonitona, que hoje em dia até esse barro ele dá um efeito muito rústico, né, na decoração. Ok. E nós temos também aquela simples de plástico, baratinha, acessível, para a pessoa que não quer gastar muito, pode comprar. O importante é ter espaço para as raízes desenvolverem. Agora, uma coisa que eu fico na dúvida, que eu já ouvi muita gente falar a respeito, é colocar diferentes plantas em um mesmo vaso, isso pode comprometer o sabor da erva. É verdade? Não, o sabor não interfere. O que vai interferir é o espaço que as ervas vão tomar no local. Por exemplo, se eu plantar uma hortelã, a hortelã ela é muito espaçosa, ela começa a crescer e ela acaba sufocando as outras ervas. Então alguns tipos de plantas você precisa plantar sozinho. A única restrição é essa, plantas mais espaçosas, plantas que gostam mais de umidade, outras que não são fãs de substrato ou solo muito úmido. O alecrim ficar contaminado, por exemplo, com o cheiro do coentro, é impossível. É mito isso? Não, é mito. Não Muito tem como. bem. Posso escolher então o que a gente vai colocar aqui na nossa hortinha? Pode escolher. Bom, eu quero colocar orégano, sálvia, manjericão com certeza e salsinha. Não pode faltar salsinha na minha cozinha, gente. Eu tô deixando ela escolher. Isso, tá, você escolheu. Aí daqui a pouco eu vou tomar pito dele, presta atenção. Eu só tô deixando ela escolher. E cebolinha, pode? Isso aqui eu posso colocar no mesmo vaso? Poder pode, Mas nós não vamos ter espaço para todas. Ixi! Você precisa respeitar... Um vaso como esse aqui. Ó, você precisa respeitar a área de uma palma da mão bem aberta. Abre sua mão aí, vamos ver se você tem uma mão grande. Ah, a Ana tem uma mão grande, ó. Uma raquete. Então assim, uma palma da mão assim. Aberta, abre esses dedos. Aí, essa área aonde uma plantinha vai ocupar. Então aqui, vão quantas? 2 ou 3 no máximo. 3 cabe. 1, 2, 3. A Ana exagerou. 1, 2, 3, 4, 5. Já comecei errando, ó, que coisa. Por isso que Agora... tem um expert aqui pra me ensinar, né, gente? Mas isso é importante vocês repararem nessa diferença, porque não adianta colocar uma amontoada em cima da outra, porque elas vão começar a brigar por espaço, por nutrientes, por umidade e assim comprometendo o tempo de vida. Sendo assim, tenho que escolher 3. Vamos para o manjericão, salsinha e cebolinha. São as 3 ervas que eu mais uso em casa. Então, ponto de partida agora. Peguei uma jardineira, ok. Tá? Vou colocar a camada de drenagem. Aqui, no caso, nós vamos usar argila expandida. Argila expandida são essas bolinhas aqui de argila secas, que elas facilitam a drenagem da água. Se a pessoa não tem isso em casa, Ana, pode usar brita, caco de telha, caco de tijolo. Coloca uma camada de argila expandida. Qual que é a quantidade? Você coloca mais ou menos uns 2 dedos de argila expandida. Por cima eu vou colocar manta de drenagem. Se a pessoa não tiver acesso à manta de drenagem, ela pode usar até TNT, qualquer material sintético que não vá apodrecer. E que seja permeável. Isso. Não pode usar panos de limpeza, aquele paninho azul de limpar cozinha. O pano de algodão não pode. Não, porque ele decompõe, ele apodrece e vai neutralizar o dreno. Aqui. Vai colocar aqui dentro. Tudo bem se ficar essa bordinha lateral? É até bom.
tá? Pode deixar essa bordinha porque ela faz um colchãozinho aqui com o substrato e as raízes ficam mais concentradas aqui dentro, e a manta de drenagem ela evita que o substrato e as raízes das plantas entupam a saída da água, o dreno. Tá? Ah, então isso é uma coisa importante a gente colocar aqui. Todo o vaso, a jardineira, então ela tem que ter um ponto de saída de água. Tem um furinho Tem aqui, que, ó. tem que estar furadinho embaixo, ó. Vou mostrar aqui o nosso, tá furadinho. Ó o furinho aqui, ó. Tem a saída Seja da água. um furinho ou mais, é necessário. É necessário. Coloquei a camada de drenagem, agora o ponto de partida é o substrato ou a terra de plantio. Geralmente nós utilizamos substrato de floricultura. Que já compra pronto, Ó, desse jeito bonitinho, né? Olha só, esse aqui é produzido pela Espanhol Plantas. Olha é que um lindo. substrato composto por casca de pinos compostada, onde é corrigido o pH, é adicionado nutrientes, é um substrato equilibrado e pronto para as plantas se desenvolverem. Para quem não tem acesso ao substrato, eu vou ensinar uma receitinha bem bacana. Ó. Bora. Você vai pegar terra de jardim. Olha tá? que legal! Terra de jardim, solo argiloso mesmo. O solo argiloso, a terra de jardim, ela não pode ser utilizada pura. Por quê? O solo argiloso ele tem a tendência a compactar. Isso aqui dificulta o enraizamento da planta. Então nós vamos adicionar junto no solo argiloso a areia grossa, areia de construção e matéria orgânica, que pode ser um esterco de animal bem curtido, composto orgânico, humus de minhoca. Composto a pessoa pode fazer até em casa. Galera do interior pode aproveitar o que sobra da vaquinha ou da galinha já bem curtido. Não pode ser o fresco, tá? Porque aí vai queimar, certo? Isso, correto. Isso eu aprendi com meu avô. Misturei em partes iguais e agora ele está pronto já para plantar a sua planta. Ó. Aqui já tá prontinho? Já está prontinho. E olha como fica soltinho. Diferente daquilo que a gente tinha visto antes. Ó, agora ele não compacta mais, a areia não deixa o solo argiloso se compactar. Bom, aqui eu não tenho o suficiente para essa floreira, certo? Eu vou colocar e qualquer coisa eu adiciono um pouquinho de substrato só para aumentar aqui a quantidade. Coloquei aqui. Posso espalhar? Pode, Ana, pode espalhar. Vamos lá. E agora eu venho aqui com um pouquinho de substrato. E mistura tudo. Pode misturar bem. Gente, isso aqui é que nem fazer mistura de bolo, ó. Quem nunca plantou, mas gosta de cozinhar, a mesma coisa. Mistura, 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 até ficar homogêneo. Nunca encha até em cima. Deixe uma área com pelo menos 2 dedos, sem colocar, porque na hora de plantar a muda vai fazer com que cresça o volume. E na hora de regar, se você deixa um rebaixamento, a água consegue acumular e percolar, infiltrar com calma pelo substrato. Se você deixa até em cima, na hora de molhar, transborda e faz aquela sujeira. E agora o próximo passo é plantar. Para plantar é muito fácil, você vai dar uma batidinha assim no vaso, ó. Ó, dá uma batidinha para desprender a muda. Olha lá. E ela sai inteira. Você vai abrir um berço de plantio, tá? Ó, abre um buraquinho. Chegou ali no bidim da manta. Aqui, encaixou ela. E agora a gente vem cobrindo. Isso, cobre o entorno. O maior carinho que você pode fazer para uma planta quando planta literalmente ela, é apertar. Eu posso apertar porque isso é uma coisa que eu faço na... Pode apertar. É importantíssimo deixar fazer isso. a raiz bem firme. Bem firme. Eu estava com medo de fazer isso agora e falar que estava errado. Pode apertar. Quando você aperta, Ana, você está tirando os bolsões de ar que dificultam o enraizamento e a planta fica bamba, fica solta. Quando você aperta, além de tirar esse bolsão de ar, você está grudando, unindo o substrato, e a umidade, quando você molha, chega mais fácil nas raízes. Agora nós vamos plantar a segunda. Pode ser essa daqui para ela ficar... Eu gosto de coisas assim com estética também. Acho que é legal de você compor. Colocar... O que você acha? Aqui ou aqui? Isso é legal, essa observação. A salsinha é uma erva aromática de porte médio. A cebolinha também. O manjericão é maior. Sim. Tá? Então, para fazer uma escadinha em alturas e ficar com uma harmonia melhor, a mais alta poderia ir no meio. Senão vai ficar assim, ó. Vai ficar um declive aqui. Isso. Olha o tamanho que chega, gente. Presta atenção. Quando cresce, olha Quando isso. cresce, né? Aproveitando esse gancho, Ana, toda planta, ela cresce proporcional ao tamanho do vaso. Esse manjericão ficou grande porque ele tem um volume maior para as raízes ocuparem, diferente de uma mudinha em um vasinho, por exemplo. Quanto menor o vaso, menor vai ser o crescimento. Por isso que os bonsais, aquelas árvores em miniatura, são pequenas. O vaso é um fator limitante do seu crescimento. Bom, então essa daqui vem para o meio, certo? Isso, correto. Vou fazer um buraquinho aqui. Carinho nela agora. Carinho agora, aproveitando a mão grande. Agora eu vou deixar ela plantar. Essa é a melhor parte, ela, gente. Botar a mão na terra, aí eu adoro. E tô adorando ainda mais essas aulas que você está dando aqui com as explicações do porquê precisa fazer desse jeito.
Se eu sentir que faltou terra, eu posso acrescentar um pouquinho? Pode, Ana, pode acrescentar. Coloca aqui mais um pouquinho. Respeitando aquele espaço de 2 dedos. Isso. E agora, para encerrar, eu vou dar mais uma dica importantíssima. Nunca o solo, o substrato pode ficar exposto. Toda a terra, o substrato, sem proteção, a própria natureza é sábia. Nas florestas, em qualquer ambiente, a terra sempre fica coberta pelas folhas. Sim. Então aqui nós vamos também proteger esse solo com folhas. Folhas da sua jabuticabeira. Então aqui, quer dizer que isso aqui eu posso usar para proteção? Com certeza, você vai cobrir, ele vai evitar que a água evapore com uma maior rapidez, mantendo o substrato úmido, condição ideal para essas ervas crescerem, e também ela vai evitar que o sol queime as raízes, ela vai evitar que os matinhos germinem e brotem, e quando ela apodrece, ela vira adubo. Adubo Orgânico. Agora, e quem não tem acesso a folhinhas, mora em apartamento? Pode pegar na praça que a prefeitura roçou, pode pedir para o jardineiro do prédio guardar um saquinho para ela, ou para quem não tem acesso a nenhum desses materiais, vai num garden center, numa floricultura e compra um pacotinho de casquinha de pinos moída. Coloca, dá uma apertadinha e pronto. Mini horta, tcharam! Terminou de plantar? Agora você calma, e tem a última, né? molhar generosamente aí. Vou regar, posso ir por cima da planta ou perto da raiz? Nesse caso, são folhas. Folhas não tem problema de molhar. A única restrição com água por cima são flores, tá? Já que você falou em flores, e a flor do manjericão? Olha... Corto, não corto, uso, não uso. Para que ela serve além da semente? O manjericão, quando ele floresce, ele é um presente dos deuses para as abelhas, por exemplo. Então a abelha, se você quer atrair a abelha sem ferrão, as abelhas nossas nativas, né? Ele é um grande atrativo. Só que para o manjericão em si, quando a planta quer florescer, ela desprende uma energia enorme para dar continuidade à espécie. E isso prejudica o tempo de vida dele e também sequestra um pouco a força, o óleo aromático que a planta produz. Para evitar que isso aconteça, se você quer manter o seu manjericão por mais tempo na sua casa, faça uma poda de beliscão. Olha só, com a pontinha do dedo, você vai cortar essas pontinhas, ó. Aqui, ó. Não joga isso fora não, porque isso aqui você pode usar na cozinha, tá? Aquela você não perde nada. Ana, tira a poda e já leva pra cozinha pra preparar prato. Faz um beliscão aqui, vamos ver. Ó. Aí, ó. Aê, beliscou. Beliscou. Ó. No momento que você belisca, você estimula a planta a brotar lateralmente e ela vai ficar mais cheinha. E no caso do manjericão, nós queremos muitas folhas para serem utilizadas nas receitas, né? Aqui tá o brotinho começando a formar o botão, mas se ele chegar nesse ponto aqui, eu posso fazer a mesma coisa? Pode, mas aqui já não era nem para ter deixado ele florescer nesse estágio aqui, já era para ter tirado antes. Entendi. Aqui a energia já foi. Entendi, então assim... O momento certo é esse, quando é a florzinha quer aqui começar já não dá a mais aparecer. certo. Isso, daí não. Olha que lindeza. Tá vendo? Só todo mundo pode ter uma hortinha em casa. Pra gente encerrar, de quanto em quanto tempo eu preciso regar? Ana, você vai molhar de acordo com a umidade do substrato, o famoso dedômetro. Coloca o dedo e sente. Tá úmido? Não precisa molhar. Se começar a secar, molha. Em média, mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana, molha bem ela. Como ela vai estar no sol, então ela vai secar mais rápido, tá? Tá vendo só? Todo mundo pode ter uma mini horta em casa, sim. Então vamos lá, mãos à obra, bora deixar o seu jardim dentro de casa, bonito, cheiroso, gostoso. Cheiroso e gostoso. Que é tudo de bom. Murilo, mais uma vez, obrigada. Se vocês curtiram, por favor, comentem aqui, se inscrevam no canal, corre lá pro canal da Espanhol Plantas também. O Murilo tem verdadeiras aulas, não só sobre ervas, mas sobre tudo de jardinagem. A verdadeira enciclopédia do mundo das plantas. Obrigada, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.